Nesta série de aulas, vamos resolver os problemas do capítulo 8 do livro Fundamentos de Física, de Halliday e Resnick, 10ª edição. Problema 110. Um bloco de 5,0 kg é lançado para cima em um plano inclinado de 30 graus com velocidade de 5,0 metros por segundo. Que distância o bloco percorre? Letra A. Se o plano não possui atrito. E letra B. Se o coeficiente de atrito cinético entre o bloco e o plano é 0,40. Letra C. No segundo caso, qual é o aumento da energia térmica do bloco e do plano durante a subida do bloco? Letra D. Se o bloco desce de volta submetido à força de atrito, qual é a velocidade do bloco ao chegar ao ponto de onde foi lançado? O bloco é lançado do ponto A, na base do plano inclinado, e percorre uma distância d ao longo do plano até parar no ponto B. Na situação da letra A, como não existe força de atrito entre o bloco e o plano, existem duas forças atuando sobre ele. O seu peso vertical para baixo, cujo módulo é P igual a m vezes g. Como ele pressiona o plano, de acordo com a terceira lei de Newton, o plano reage sobre ele, exercendo a força de reação normal perpendicular ao plano. O trabalho da força resultante que atua sobre um corpo é igual à variação da energia cinética deste corpo. Wt, o trabalho total, é igual a ΔK, a variação da energia cinética. Como essas forças são constantes, o trabalho pode ser determinado calculando o produto escalar entre os vetores força e deslocamento. W é igual a F escalar D, módulo de F vezes o módulo de D, vezes o cosseno de θ. O θ é o ângulo entre os vetores. Então podemos dizer que Wg, o trabalho da força gravitacional, mais Wfn, o trabalho da força normal, tem que ser igual a Kb, a energia cinética final, menos Ka, a energia cinética inicial. Como a força de reação normal é perpendicular ao vetor deslocamento, o ângulo entre esses vetores é igual a 90 graus. Como o cosseno de 90 graus é igual a zero, o trabalho dessa força é nulo. Como o bloco para no ponto B, a energia cinética neste ponto também é nula. Se considerarmos um triângulo retângulo no qual um de seus ângulos agudos é igual ao ângulo de inclinação do plano, o transportarmos para o centro do bloco e o girarmos de 90 graus, veremos que este ângulo é o ângulo entre a força-peso e a direção perpendicular ao plano. Observe que o ângulo que a força-peso faz com o vetor deslocamento é igual a 90 graus mais 30 graus, que dá 120 graus. Então, o trabalho da força gravitacional vai ser o módulo da força gravitacional, mg, vezes o módulo do deslocamento, d, vezes o cosseno de 120 graus, que é o ângulo entre esses vetores. Vai ser igual a menos 1 sobre 2 mva ao quadrado, a energia cinética no ponto A. Como a massa aparece em ambos os lados da equação, podemos simplificar e, resolvendo essa expressão para D, teremos que o D vai ser menos VA ao quadrado dividido por 2 vezes G vezes o cosseno de 120 graus. Substituindo pelos valores das medidas, fica o D vai ser menos 5,0 ao quadrado, o VA ao quadrado, sobre 2 vezes 9,8, que é o G, vezes menos 0,5, que é o cosseno de 120 graus. Efetuando esses cálculos aí, vai ficar positivo, né? Menos dividido por menos. Dá 2,55 metros. Escrevendo o resultado com dois algarismos significativos, que é a precisão das medidas originais, ele se torna, o D vai ser 2,6 metros. Na situação da letra B, além das forças mencionadas antes, atua sobre o bloco a força de atrito cinético entre o bloco e o plano, que atua no sentido contrário ao sentido do deslocamento. Para o cálculo do trabalho realizado por esta força, precisamos determinar o valor do seu módulo. Para tal, precisamos determinar o módulo da força normal. Como todo problema envolvendo o plano inclinado, o natural é considerar os eixos coordenados, um paralelo ao plano e o outro perpendicular a ele.
podemos então desenhar as componentes da força-peso nessas direções. Considerando o triângulo retângulo formado pela força-peso e suas componentes, se calcularmos o cosseno do ângulo de 30 graus, fica. O cosseno de 30 graus vai ser o cateto adjacente, que é o PY, sobre a hipotenusa P. Então, o PY vai ser P cosseno de 30 graus, mg vezes cosseno de 30 graus. Como o bloco não se movimenta na direção y, perpendicular ao plano, de acordo com a primeira lei de Newton, a soma das forças nessa direção deve ser nula. Considerando o sentido da força normal como positivo, Fn menos Py tem que ser igual a zero. Então, Fn menos mg cosseno de 30 graus é igual a zero. A força normal vai ser mg vezes cosseno de 30 graus. O módulo da força de atrito é proporcional ao módulo da força normal. Fc é igual a mc vezes Fn, o coeficiente de atrito cinético vezes o módulo da força normal. Então, mc vezes m vezes g vezes cosseno de 30 graus. O ângulo entre a força de atrito e o vetor deslocamento é igual a 180 graus, uma vez que estes vetores têm mesma direção e sentidos contrários. O trabalho dessa força foi, WFC vai ser o módulo de FC, que é mc vezes m vezes g vezes cosseno de 30 graus, vezes o módulo do deslocamento d, vezes o cosseno de 180 graus, o ângulo entre os vetores. Como o cosseno de 180 graus é menos 1, essa expressão se torna WFC vai ser menos mc vezes m vezes g vezes cosseno de 30 graus vezes d. A soma dos trabalhos das três forças será igual à variação da energia cinética do bloco. Então, Wg mais Wfm mais Wfc é igual a Kb menos Ka. Como antes, o trabalho da força normal e a energia cinética em B são nulos. Então, fica mg, que é o módulo da força de peso, vezes d, que é o módulo do deslocamento, vezes o cosseno de 120 graus, que é o ângulo entre eles, menos mc vezes m vezes g vezes cosseno de 30 graus vezes d, que é o trabalho da força de atrito, vai ser igual a menos 1 sobre 2 mva ao quadrado, que é o menos Ka. Como a massa aparece em todos os termos, podemos simplificar e perceba que temos G e D nos dois termos da esquerda e podemos colocá-lo em evidência. Então fica G vezes D, vezes cosseno de 120 graus, menos μc vezes cosseno de 30 graus, é igual a menos VA ao quadrado sobre 2. Resolvendo para D, o D vai ser menos VA ao quadrado sobre 2 vezes G, vezes o cosseno de 120 graus, menos μc vezes cosseno de 30 graus. Substituindo pelos valores das medidas, fica, o D vai ser menos 5,0 ao quadrado, que é o VA ao quadrado, sobre 2 vezes 9,8, que é o G, vezes menos 0,5, que é o cosseno de 120 graus, menos 0,40 vezes 0,866, que é o cosseno de 30 graus. Resolvendo essa expressão aí dá 1,50 metros. Escrevendo o resultado com dois algarismos significativos, ele se torna. O D vai ser 1,5 metros. O trabalho da força de atrito transforma parte da energia mecânica do sistema em energia térmica do bloco e do plano. O trabalho dessa força na subida foi, o WFC vai ser menos 0,40, que é o μc, vezes m, que é 5,0, vezes g, que é 9,8, vezes o cosseno de 30 graus, 0,866, vezes o d, que dá menos 25,46 joules. O módulo dessa energia é igual à energia térmica gerada, que escrita com dois algarismos significativos, se torna. A energia térmica vai ser 25 joules. Se o bloco deslizar do ponto B e voltar à base do plano inclinado, que chamaremos de ponto C, a força de atrito terá sentido contrário ao deslocamento. Como a distância percorrida pelo bloco é a mesma anterior, assim como o módulo da força de atrito, o trabalho dessa força será idêntico ao anterior. O trabalho da força resultante será igual à variação da energia cinética do bloco entre esses dois pontos. Então, Wg mais Wfm mais Wfc tem que ser igual.
a energia cinética final, Kc, menos a energia cinética inicial, Kb. Também aqui o trabalho da força normal e a energia cinética em B são nulos. Observe que o ângulo entre a força peso e o vetor deslocamento agora é igual a 60 graus. Então, o trabalho da força gravitacional vai ser mg, que é o módulo do peso, vezes d, que é o módulo do deslocamento, vezes o cosseno de 60 graus, que é o ângulo entre os vetores, menos μc vezes mg vezes cosseno de 30 graus vezes d, que é o trabalho da força de atrito, vai ser igual a 1 sobre 2 mvc ao quadrado, o kc. Como antes, podemos simplificar a massa na expressão, e se multiplicarmos toda esta expressão por 2, teremos apenas coeficientes inteiros. Também podemos colocar g vezes d em evidência na expressão da esquerda. Fazendo tudo isso, fica 2g vezes d, vezes cosseno de 60 graus, menos μc, cosseno de 30 graus, é igual a vc ao quadrado. Se extrairmos a raiz quadrada em ambos os lados da equação, podemos dizer que o VC vai ser a raiz quadrada de 2g vezes d, vezes cosseno de 60 graus, menos μc, cosseno de 30 graus. Substituindo pelos valores das medidas, teremos que o VC vai ser raiz quadrada de 2 vezes 9,8, que é o g, vezes 1,50, que é o valor de d, vezes 0,5, que é o cosseno de 60 graus, menos 0,40, que é o μc, vezes 0,866, que é o cosseno de 30 graus. Efetuando esses cálculos aí, dá 2,12 metros por segundo. Escrevendo o resultado com 2 algarismos significativos, ele se torna. O VC vai ser 2,1 metros por segundo.